Oi, gente, tudo bem? Voltando por aqui depois de um bom tempo sumida. Hoje eu vou fazer um vídeo que eu já estava planejando há um tempo para falar com vocês sobre o assunto, assim, para quem está aguardando a B2NW, que eu acho que é quem está aguardando a B2NW consular, né? Eu acho que é o assunto mais importante que está deixando todo mundo assim ansioso. Porque o consulado está demorando tanto para marcar as entrevistas dos vistos no consulado do Rio de Janeiro, né? Dos vistos de imigração. E aí eu já deixo também aqui uma deixa que eu acredito que o problema não é só com o EB2NW, tá? Vou explicar um pouquinho para vocês a minha teoria, tá? O que eu acho que está acontecendo e vou falar para vocês especificamente sobre o nosso visto EB2NW e também o que pode estar acontecendo com outros tipos de visto. Então, se você quer saber a minha opinião, né, ver um pouquinho do meu entendimento sobre o porquê que o Consulado do Rio de Janeiro está demorando tanto para gravar, para marcar as entrevistas de vistos de imigrante, vem comigo nesse vídeo que eu vou falar com vocês. Vamos lá. Então, para quem não me conhece, meu nome é Raíssa Araújo, eu sou dentista e estou no processo, né, do visto EB2NW consular. Estou morando no Brasil, estou na etapa já de aguardar a minha entrevista no consulado do Rio de Janeiro. E eu vim trazer esse vídeo hoje para vocês falando justamente do porquê eu acho que estão demorando tanto para marcar as entrevistas dos vistos de imigrantes. Então, vamos já recapitular um ponto importante para nós que estamos aguardando o visto EB2NW, que é o Visa Bulletin. O Visa Bulletin, para quem não sabe, ele é a disponibilidade dos vistos que eles são distribuídos em diversas categorias, tanto as categorias dos vistos de emprego como os vistos de família, entre outros. O Visa Bulletin ele é liberado todos os meses e ele diz a disponibilidade do visto para aquela categoria específica. E nós sabemos que o EB2NW ele está com, digamos assim, ele está com uma disponibilidade de vistos limitada, né? Você tem que ter a data, a sua data de aplicação tem que estar dentro ali daquela data disponibilizada no Visa Bulletin para você sim conseguir finalizar o seu pleito, tanto se você já estiver nos Estados Unidos para receber seu green card, ou se você estiver aguardando a entrevista do consulado do Rio de Janeiro. E aí a gente sabe que isso aconteceu com o visto EB2NW e eu confesso para vocês que inicialmente eu imaginava que a demora para as marcações das entrevistas estavam ligadas apenas a esse ponto, que era o retrocesso do Visa Bulletin, né? Tanto que eu estava extremamente ansiosa para que eu conseguisse estar oficialmente current, né? Que agora, graças a Deus, a partir de 1º de janeiro, a nossa data vai estar dentro do Visa Bulletin. Mas, porém, a realidade, né, caiu, assim, na minha pessoa depois de tantas buscas e tantas pesquisas e depois de ver tanta opinião, né, a história de outras pessoas que também estão passando por isso. E eu percebi que não é apenas o Visa Bulletin que está digamos assim, deixando esse backlog aí gigante no consulado do Rio de Janeiro. E aí eu vou explicar para vocês, eu tenho alguns motivos de pensar isso. Primeiro motivo, eu acredito que o backlog não é exclusivo para o nosso visto EB2NW. Como é que eu sei isso? Porque eu conheço pessoas que estão com outro tipo de vistos, visto EB1, né? Que o visto EB1 está current, você pode receber o seu visto e as pessoas no EB1, elas ainda estão aguardando da mesma forma, né? No consulado do Rio de Janeiro. Além disso, eu fiquei sabendo recentemente também de outros vistos, visto L1, né? Que também está legado para o Rio de Janeiro, ou outros tipos de visto, até o visto O, tem vários tipos de visto, e principalmente vistos de família também, né? E a minha opinião, né, eu acredito que todos entram na fila, na mesma fila. A verdade é essa. Eu acho que todo mundo entra na mesma fila. E essa fila, ela é dada pela data. Essa fila para você aguardar sua entrevista, ela é dada pela data que a gente conhece como DQ, que é a data que seus documentos, que você enviou seus documentos e você está document qualified, né, através do NVC. Então, existe uma fila em que tem várias pessoas DQ ali. Mas vem as minhas ideias. Primeiramente, eu acredito que no ano, né, de 2022, 2021,
que nós tivemos o processo de pandemia, nós tivemos sim uma grande quantidade de processos que ficaram acumulados. Eu ainda acho que isso pode ter, né, alguns requisitos ainda dessa época. Então, foram acumulados muitos processos. Processos que talvez até tenham ficado acumulados não só pela aprovação. A aprovação pode ter acontecido mais rápido desse processo, mas existem pessoas que demoraram para enviar seus documentos, seja lá por qual motivo. E eu acredito que agora eles simplesmente receberam uma quantidade muito grande de processos e que eles não estão conseguindo dar vazão a essas entrevistas. Essa é a minha opinião, tá? Que eles têm uma grande quantidade de processos e que eles não estão conseguindo dar vazão. E aí as minhas teorias em relação a isso também podem se confirmar por alguns pontos específicos. Uma das coisas que eu acredito que tem a ver com, né, essa quantidade de casos aí que estão realmente acumulados. Eu vou colocar aqui para vocês a quantidade de processos que foram aprovados em 2022. Tá? Somente no ano de 2022 foram aprovados mais que o dobro, né? Eu vou colocar o número exato aqui para vocês, dos processos que eram normalmente aprovados nos anos anteriores. Ou seja, gente, se vocês imaginam, e esses tipos de processos são vários, não é apenas do EB2, são vários tipos de visto, né? Até mesmo os vistos familiares, eles também precisam aprovar uma petição, né? Que é a petição do I-130, I-140, em várias petições. E você imagina, em 2022 foram muitos casos, só do I-140, né, que é o nosso aqui do EB2, mas também o EB1 é I-140 também. Então, foram vários processos aprovados, mais do que o dobro aprovado só no ano de 2022. Ou seja, gente, agora no ano de 2023, né, que já é até ano de 2023, ano fiscal de 2024 já, eles não estão conseguindo realmente finalizar essa quantidade de vistos que está aguardando. Só que tem um outro ponto que eu também acho que colaborou para isso. Além de ter uma grande quantidade de vistos aprovados somente no ano de 2022, eu acredito também que aí vai a distribuição dos outros tipos de visto, que aí o nosso EB2, que não estava current, entra, e o EB3 também, que também teve um retrocesso. O nosso visto não estava current. Desculpa a minha cachorrinha aqui que tá latindo. O nosso visto EB2, ele não estava current. Então, muitas pessoas que antes iriam aplicar esse visto por ajuste de status, elas simplesmente não conseguiram aplicar por ajuste de status. Então, o que elas fizeram? Enviaram para o consulado do Rio de Janeiro. Ou seja, além da quantidade de processos que foram aprovados, eles já estavam recebendo uma quantidade grande. O ano passado, principalmente para os nossos vistos do EB2, que nós sabemos que os brasileiros, eles são sim os principais responsáveis ultimamente pelo visto EB2, né? Nesse último ano teve uma quantidade absurda de brasileiros aplicando. E se eles não conseguiram aplicar lá nos Estados Unidos porque não estava current, eles aplicaram para onde? Para o consulado. E o único consulado que faz esse tipo de entrevista é o Rio de Janeiro. Ou seja, mais casos estão sendo acumulados no Rio de Janeiro, tá? Por causa disso também. Então, assim, aí eu já ouvi alguns rumores também, pesquisando um pouquinho, de que pode ter alguma questão política também envolvida. Eu não tenho como saber, não sei se é verdade, né? Isso, se pode ter alguma ficção política ou não, né? Estou aqui apenas explanando o que eu estou pesquisando em alguns vídeos também, alguns sites. E tem mais uma outra questão que também foi cogitada por algumas pessoas que trabalham nessa região, que podem estar acontecendo suspeitas de fraude. Então, eles também podem estar mais rigorosos, digamos assim, levando mais tempo para avaliar os processos, porque tiveram casos de fraude que eles já detectaram e que agora eles estão mais rigorosos, tanto que, né, eu deixei o meu último vídeo que eu falei, o meu vídeo longo aqui que eu falei sobre a entrevista, aquele casal que teve um probleminha na entrevista, mas que graças a Deus no final deu certo, né? Então, algumas pessoas estão falando, sim, que estão tendo suspeitas de fraude e que eles estão mais rigorosos nesse ponto, estão avaliando com mais calma todo o pleito para que realmente tenha certeza de que aquilo ali é genuíno, é verdadeiro, tá, gente? Então,
São esses os pontos que, sinceramente, me fazem acreditar que o consulado do Rio de Janeiro, especificamente, está bem comprometido, está bem enrolado. E isso eu consegui realmente reunir essas opiniões para vocês por causa do último Visability, justamente. Porque o último Visability avançou 3 meses. Sendo que avançou 3 meses, enquanto que no Consulado do Rio de Janeiro especificamente, eu sei que tem muitas pessoas que estão há muito tempo de daqui aguardando a entrevista. Ou seja, esse é um problema provavelmente específico aqui do nosso Consulado do Rio de Janeiro. Tá? Alguma coisa está acontecendo aqui no consulado e que eles não estão conseguindo ou não estão priorizando de alguma forma, porque aí vem a questão, não sei se é a política, enfim, ou se também tem essa questão das fraudes, que eles também estão demorando mais tempo e por isso eles estão segurando os processos e as entrevistas, tá, gente? Eu espero que tenha ajudado. Não sei se vocês concordam ou não. Se quiserem deixar aqui no comentário o que vocês acham, há quanto tempo vocês estão esperando, qual é o visto de vocês, se vocês de repente não são do visto B2W, né? Como eu falei nisso, isso pode estar acontecendo com outras categorias de visto. Seria até interessante a gente saber se você conhece alguém que está esperando entrevista de visto de imigrante no consulado. Compartilha esse vídeo e pede para a pessoa comentar aqui qual é o visto dela, quanto tempo ela está esperando, porque isso, né, criando uma comunidade, a gente pode tentar começar a entender o que pode estar acontecendo e quanto tempo a gente vai esperar. Realmente o que eu acho, vou esperar ainda bastante tempo, tanto que agora eu tô vivendo uma fase muito mais tranquila, tô vivendo um momento, tô aqui aproveitando, porque eu acredito que vai demorar muito. Eu acredito que ainda vai demorar bastante, gente. No início eu tava super esperançosa, super feliz, achando que ia ser bem rápido e que em poucos meses eu estaria lá, mas com os últimos acontecimentos do ano, eu já percebi que vai demorar bastante. E aí, me deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando também, tá bom? Até mais e até o próximo vídeo.